O segundo, o RESP, 2040-636, foi um pedido de vista meu regimental, o RESP é da minha relatoria, e todos recordam que, na última sessão, houve uma sustentação oral pela Defensoria Pública de Minas Gerais. A doutora defensora pública, que participou do julgamento, ela fez uma sustentação oral brilhante, que comoveu a todos nós, a sua argumentação, e até o próprio Ministério Público também. Eu estava julgando, dando parcial provimento ao RESP, e houve uma manifestação do Ministério Público, que estava presente, a doutora Luísa Cristina, e ela manifestou para que fosse também concedida a ordem de ofício em maior extensão. E assim eu fiz. Agora, a minha ementa aí é muito esclarecedora, tem vários itens, e eu estou dizendo aqui, vou ver só parte aqui da minha concessão. Estou dizendo o seguinte: a partir da análise dos elementos fáticos expressamente delineados no acordo recorrido, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a desclassificação da conduta, que era a conduta de tráfico, para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, pois a tese defensiva de que as porções de droga destinadas ao consumo pessoal não está completamente desconectada das provas dos autos, e a acusação não desincumbiu seu ônus de demonstrar, por meio de provas juridicamente idôneas, a prática de tráfico. Então, essa sugestão de desclassificação foi até sugerida assentada pelo Ministério Público Federal. E eu prossigo dizendo o seguinte: diante da desclassificação, ora empreendida, constata-se que se consumou a prescrição da pretensão punitiva estatal. Isso porque transcorreu o período de tempo superior a 2 anos, artigo 30 da Lei 11.34306, entre o recebimento da denúncia, de 26 de outubro de 2016, e a publicação da sentença condenatória, de 9 de outubro de 2019, bem como entre este último marco interruptivo e a publicação do acordo confirmatório da condenação na sessão de julgamento do apelo defensivo em 8 de março de 2022. Então, eu acolhi a tese também de desclassificação. Eu já tinha acolhido a tese de uma outra tese favorável, como já disse, mas acolhi a manifestação ministerial. Então, e prossegui dizendo o seguinte: presente a identidade objetiva de situações, os efeitos do provimento do recurso devem ser estendidos ao corréu Carlos Rosa da Silva, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Então, a conclusão, agora, do meu voto, em maior extensão, recurso especial provido, a fim de desclassificar a conduta da recorrente para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, com extensão dos efeitos ao corréu Carlos Rosa da Silva, companheiro aqui da recorrente, e de ofício é declarada extinta a punibilidade da recorrente e do referido corréu, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Eu creio que, pelos destaques, todos estão de acordo, então fica proclamado... Na verdade, eu tenho uma observação a fazer. Sim, Excelência. Eu já havia até assinalado no sistema que, sim, em meu entender, sequer prova do artigo 28, do crime previsto no artigo 28, em relação à recorrente, existe nos autos, porque, pelo que pude depreender, 2 policiais, movidos por uma denúncia anônima, fizeram uma revista pessoal nesse casal, o que já nos leva a questionar a própria legalidade dessa revista pessoal, e no bolso do corréu encontraram algumas
pedras de crack, nada tendo sido encontrado com a recorrente. E também, curiosamente, levaram os policiais de forma muito espontânea, né, como costuma acontecer nesses casos, até a residência, onde indicaram o local da droga que ali existia. E, com base no depoimento desses 2 policiais, foram ambos condenados por tráfico de entorpecentes. Em juízo, não houve confissão alguma. O que teria havido, ao que parece, né, é uma confissão extrajudicial, de acordo com o que depuseram os policiais, uma confissão, portanto, fora dos autos, fora de um contexto probatório, sem valor, portanto, como prova de confissão, né, apenas um indício que poderia justificar o desencadeamento da persecução penal com obtenção de provas suficiente para, aí sim, mediante contraditório judicial, obter-se uma condenação pelo crime narrado na denúncia. Isso não foi feito. Em juízo não houve nenhuma prova. Em juízo, ambos negaram a autoria da droga para fins de tráfico e o Corréu confirmou que tinha droga, mas para uso próprio, mas a Corré nada se comprovou em relação a ela, nem mesmo ser usuária. Então, me parece que condená-la pelo artigo 28 ainda é um ônus excessivo. Mas vejo que Vossa Excelência está reconhecendo a extinção da punibilidade, né, pela prescrição. Talvez, do ponto de vista prático, isso não tenha tanta relevância, mas vejo que, do ponto de vista da nódoa, ao menos do estigma que causa na vida de uma pessoa, uma condenação pelo artigo 28, ainda que com subsequente extinção da punibilidade, tem alguma relevância. E, por isso, eu peço vênia a Vossa Excelência para considerar a ordem de ofício em termos mais amplos, para que ela, a recorrente, seja absolvida por falta de provas para a condenação pelo artigo 28 também. Quer dizer, pelo artigo 33, e não haveria... Na verdade, eu daria provimento ao recurso especial para absolvê-la do artigo 33, sem essa desclassificação que é proposta no voto de Vossa Excelência, né? Porque, ainda assim, mesmo com a extinção da punibilidade, ela carregará esse ônus de ter sido julgada procedente a pretensão punitiva em relação a ela, ainda que parcialmente. Esse processo deu muito trabalho, porque na hora que eles foram presos, né, pelos policiais, os votos policiais são unânimes nesse sentido, eles declararam que eram, não o Corréu, mas declarou que era uma pessoa que era usuária de drogas. Era usuária de drogas e ela estava ali naquele local auxiliando o marido dela no tráfico. Ali, por isso que eles foram processados, os 2 foram processados por tráfico. É um processo bem antigo, foram processados por... Mas, em juízo, não se confirmou isso, né, os policiais concluíram afirmando isso aí. Sim, eles confirmaram o que ela disse, mas não confirmou a confissão. Agora, eu disse que era compatível com o consumo pessoal, o total da droga apreendida, e não foram apreendidos objetos indicativos da traficância. Eu estou reconhecendo aqui para o meu voto, fiz um voto longo, para modificar e atendendo até a manifestação do Ministério Público e da sustentação oral da nobre defensora pública. Foi o que eu fiz aqui no voto. Mas, se todos estiverem de acordo que eu tenha novamente o voto, faço um novo reexame, não para chegar ao Corréu, que o Corréu estava com a droga, né? E ele, depois, no outro momento, que ele disse também que era viciado em droga. No momento, ele não disse que era viciado, só ela que disse que era viciado em droga e que aquela porção que estava com o marido, eles também estavam providenciando para fazer a traficância de droga. Isso é o que tem aqui nos autos. Mas, se todos estiverem de acordo, eu até vou colher o voto, porque nós estamos hoje com uma sessão bem demorada. Como vota aqui
o ministro Sebastião Reis. Senhora presidente, se eu não estou enganado, esse processo começou o julgamento na sessão passada, né? Foi e eu naquela estava sessão. ausente. Eu não presenciei a sustentação. Realmente, não teve sustentação oral, o ministro Sebastião Reis. O ministro Rogério e o ministro Antônio Saldanha. Até para fazer um esclarecimento, ministro Saldanha, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva não deixa nenhuma mácula. É uma prescrição que apaga, né, que tudo. Mas só está fazendo esse acréscimo. No sentido pragmático, eu vou acompanhar, Vossa Excelência. Ministro Jesuíno Rissato. Também acompanho, Vossa Excelência. Então, fica proclamado este resultado. Recurso provido a fim de descreditar a conduta da recorrente para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, com extensão dos efeitos ao réu Carlos Rosa da Silva, e de ofício é declarada extinta a punibilidade da recorrente e do referido réu em razão da prescrição da pretensão punitiva que eu reconheço aqui neste processo. Vencido parcialmente o ministro Rogério Schetti, que dava provimento ao RESP, né, em maior extensão, para absolver a paciente, o recurso aqui é só da paciente, pelo delito de tráfico descrever a recorrente de qualquer delito.